Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa semana do Bebê Todo Dia, né? A gente tem aí até quinta-feira para falar sobre esse produto, para tirar as dúvidas. Na sexta a gente incluiu também, mas depois a gente lembrou que era feriado. A gente precisou reajustar. Mas de segunda a quinta a gente vai estar aqui com vocês nesse horário, para trazer aí oportunidades que o Banco do Brasil tem, falar sobre o operacional, entender as principais dúvidas de vocês. A gente já está abordando alguns assuntos internamente para a gente falar aqui no nosso bate-papo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, e quem não me conhece, meu nome é Ariane, sou executiva de produto aqui na BV, cuido exclusivamente do produto Banco do Brasil. Junto comigo, a Lohana, a nossa assistente comercial do produto. Boa tarde. Alô. Obrigada. Direito aí, alguns parceiros já conhecem, já falaram com ela em algum momento. O Di também, do 360, sempre presente aqui com a gente. Obrigada, Di, aí, por todo o apoio. Então, pessoal, hoje a gente vai abordar o tema que a gente sente que é a maior dificuldade hoje na ponta. A gente sempre acompanha muito as solicitações do nosso parceiro e busca sempre trazer aqui a principal dificuldade, o que é super normal. A gente está falando de um produto novo, então a gente entende que há essa dificuldade e a gente tenta sempre trazer os nossos assuntos pautados em cima disso, tá? Então, hoje a gente vai falar de simulação, de digitação, de acompanhamento, como que simula, o que considera. Hoje a gente trouxe aqui um exemplo de refim, que é o que muitos pedem, tem um pouquinho mais de dificuldade de simular um refinanciamento, de entender qual vai ser o troco do cliente, o que eu coloco ali no momento do troco. Então, alô, a gente vai abordar aí um pouquinho sobre isso. E enquanto a Alô traz essas informações, eu vou ficar de olho aqui no chat, vou respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Então, podem perguntar no chat, que mesmo no decorrer do treinamento, as perguntas estarão sendo respondidas, tá? Então, Lô, fica à vontade para compartilhar. Eu já vou abrir aqui o meu chat, para eu ficar de olho em tudo. O que vocês tiverem dificuldade, mandem também, tá? Porque dependendo do assunto, a gente pode abordar aqui na live mesmo, ou a gente pode trazer para a live aí de amanhã, de quarta, de quinta, tá? Então é importante, mandem a dificuldade, o que vocês sentem do produto, o que falta para engrenar, porque a gente tem muito parceiro interessado, ó, a gente tem mais de 100 parceiros aqui na sala. Então a gente tem tudo aí para trazer uma boa produção com um banco que tem oportunidades gigantes. Então, mandem, abram o coração, Ari, eu tenho dificuldade com o produto, não consigo rodar por tal motivo. Mandem aqui que eu vou estar analisando tudo e respondendo cada um de vocês, tá? Com toda a atenção aí, com todo o carinho que vocês merecem. Então, Lô, pode ficar à vontade para compartilhar. O Ari, já pode ir para a parte da digitação ou fala um pouquinho dos produtos para eles? Eu acho que a gente pode dar uma pincelada nos produtos, né? Para quem é novo e não sabe o que a gente tem hoje no bebê, é importante a gente falar. E aí a gente já entra na parte da digitação. Combinado. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês darem uma olhadinha. E como a gente comentou agora, né, a gente falar inicialmente sobre os produtos, para vocês terem mais conhecimento e estarem mais por dentro do que vocês podem ofertar e vender para os clientes, tá? Então, aqui, inicialmente, a gente tem o produto do consignado. Dos produtos, a gente fala de uma forma um pouquinho mais geral com relação aos convênios, porque a gente tem um arquivo que a gente recebe mensalmente atualizado do banco, que ele vem atualizado com todos os convênios que estão ativos e disponíveis para a atuação de vocês, que são os parceiros.
Então, a gente fala aqui de uma forma um pouquinho mais geral e depois vocês podem estar solicitando para a gente, para a nossa plataforma, para o gerente comercial de vocês, esse arquivo para vocês verem no detalhe sobre cada convênio, tá? Como a gente tem uma relação muito grande de convênios, são mais de 8.000 convênios que estão ativos para vocês, é legal vocês darem uma olhadinha nesse mapa de calor, tá? Então, no consignado, os clientes que são público-alvo dos outros convênios são os clientes que são correntistas do Banco do Brasil. Então, o cliente ele não precisa receber pelo banco, ele só precisa ter uma conta corrente ou uma conta poupança, que vocês já vão poder estar simulando no sistema do banco e verificar com relação ao consignado que vai ter disponível também para esse cliente, tá? Os outros convênios, eles vão ser todos os convênios que não seja o convênio do INSS. Então, vai ser a prefeitura, os governos, SIAP, empresa privada, então, todos os convênios que não seja o convênio do INSS, tá? O INSS, a gente fala que a gente atende mar aberto. A gente atende qualquer cliente do INSS, ele sendo correntista do Banco do Brasil, ou ele sendo correntista de outros bancos, a gente também, se tiver disponível, consegue contratar o consignado para o cliente através do Banco do Brasil, tá? O prazo do consignado, ele varia de 2 até 96 parcelas, e as taxas de juros é de 0,85 até 2,99. Aqui também com relação à taxa e com relação ao prazo, a gente também coloca de uma forma um pouco mais abrangente, porque no Banco do Brasil a gente não tem roteiro operacional. Então, aquele roteiro que a gente está acostumado a ver em outros bancos por convênio, por idade do cliente, por benefício, a gente não tem no Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele analisa individualmente cada cliente, então a gente simulando no sistema do banco, informando os dados do cliente, o sistema já retorna para a gente o que vai ter disponível para contratação e para simulação, e aí na simulação a gente consegue ver detalhado o prazo certinho, a taxa exata, o valor que esse cliente vai conseguir contratar, então a gente consegue realmente fazer aquela simulação, né, aquela contratação personalizada mesmo para o perfil de cada cliente, tá? E no Banco do Brasil também acrescentando, a gente tem a análise que a gente chama, né, de análise interna que o banco faz de cada cliente, que é o limite operacional interno de cada cliente. E no Banco do Brasil, ele é global. Então, o banco, ele analisa se o cliente utiliza cheque especial, cartão de crédito com limite muito alto, se ele já tem outros contratos em abertos com outros bancos. Então, tudo isso interfere, tá? Ele faz a análise global, que a gente chama, interna de cada cliente, tá? E no consignado, é importante também ressaltar para vocês e o sistema do banco, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que a gente vai fazer as simulações, ele não consulta, né? Ele não puxa, entre aspas, a margem que o cliente tem disponível. Então, às vezes, vocês podem pegar para fazer a simulação de um cliente, de repente que ele está com a margem zerada ou com a margem negativa, e vai aparecer uma oferta de um valor de consignado para vocês fazerem a simulação para o cliente. E às vezes pode ser por causa disso, tá? Porque o banco ele não puxa a margem que o cliente tem atualizada, tá bom? Então, para prosseguir com a digitação, quando vocês fizerem a simulação de algum valor, sempre confirma antes a margem que o cliente tem disponível. Ele tendo a margem disponível e estando dentro do que vocês simularam para o cliente, é só prosseguir normalmente com a digitação no sistema do banco, tá? Então, pessoal, só reforçando aqui a informação que a Lu acabou de trazer. O que aparece lá na telinha do banco como sugestão de crédito é de acordo com o limite operacional do cliente, tá? Isso. Não é de acordo com a margem dele. A não ser que seja um INSS que você gerou a IN100. Aí puxa online. Mas sendo outros convênios, é o limite operacional. O que muitas vezes acontece? O parceiro digita a proposta e ela reprova, porque o cliente não tem a margem para averbar. Lembrando que isso a gente está falando de consignado, tá? A gente ainda não entrou ali na parte
do crédito pessoal. Então, consignado, sempre confirmem a margem do cliente. Se ele for um SIAP, precisa confirmar, se for uma prefeitura, se for empresa privada, no caso de empresa privada, normalmente o RH da empresa que analisa e informa essa margem. Então, sempre confirmem para não digitar a proposta e ela recusar. Porque, às vezes, o banco ele traz um limite operacional muito alto que não comporta ali a margem do cliente. Então, sempre confiram para evitar aí reprovação, tá? Aí aqui no consignado, a gente vai conseguir fazer para o cliente o novo, né, que é aquele primeiro valor que o cliente pega, o refim e a portabilidade, tá? No Banco do Brasil, como ele tem o sistema, uma linguagem um pouquinho diferente, o refim vai aparecer para vocês escrito como renovação, tá? Aqui a gente vai ter outra linha de crédito, que é o crédito pessoal. No Banco do Brasil, vocês vão ouvir falar muito como CDC, e a gente faz para os clientes que são correntistas do Banco do Brasil. Então, o crédito pessoal no Banco do Brasil, ele está dividido em 3 categorias. Então, aqui a gente vai ter o crédito automático, o crédito salário e o crédito benefício. Os 3 são crédito pessoal, tá? O que vai mudar entre um ou outro é a taxinha e o prazo, mas os 3 são crédito pessoal. E aí, agregando a informação que a gente deu com relação ao consignado, o crédito pessoal, a gente chama ele de um crédito pré-aprovado, porque o valor que vocês contratarem para o cliente, né, a parcelinha que ele vai pagar durante o mês, ele é descontado na conta corrente do cliente. Então, comparando com o consignado, ele não depende da margem, igual o consignado depende. O crédito pessoal, por ser o desconto na conta corrente do cliente, a gente fala que é um valor pré-aprovado, tá? O crédito automático. Só um adendo aqui, Lô. Você vai falando dos produtos e eu vou comentando sobre. Tá. Principalmente para qual cliente a gente pode ofertar. Então, esse caso aqui, às vezes a gente fica pensando, eu vou trabalhar só com servidor, aposentado e pensionista. O crédito pessoal do Banco do Brasil, você pode oferecer para qualquer cliente que seja correntista do banco. Eu, como funcionária da BV, se eu for correntista do Banco do Brasil e eu tiver crédito, eu posso contratar. Eu não preciso ser aposentado, pensionista, servidor público, tá? Então, qualquer cliente, até parceiros que estejam aqui, que no passado ou atualmente ainda trabalham com o produto FGTS, por exemplo, ali vocês têm um mailing que vale ouro, né? Que é a carteira de FGTS de vocês. Vocês podem até fazer um filtro dentro disso, ver quem é correntista Banco do Brasil e verificar se não tem um crédito pessoal, porque esses clientes, só por terem a conta, eles já são um público-alvo para o crédito pessoal. Mas para quem eu posso oferecer? Posso oferecer também para os meus servidores aposentados e pensionistas que não têm margem, que não tem como refinanciar, que não tem como portar, mas é um cliente tomador, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava sem o INSS e a gente teve muita campanha de crédito pessoal. Então, tiveram parceiros que, mesmo no momento da suspensão da linha de crédito de consignado por INSS, não deixaram de ofertar crédito para o cliente. Então, o cliente ele não ficou sem crédito. E aqui a gente está falando de uma taxa máxima de 6,17, de 6,11 para um crédito pessoal, enquanto lá fora, no mercado, vocês sabem que existem financeiras ofertando a 25%, e essas financeiras crescem todo mês. Então, assim, cliente para contratar a gente tem, né? A gente só precisa ofertar a linha de crédito, porque muitas das vezes o cliente ele tem interesse em aderir o crédito, né? É um crédito mais fácil. O legal do Banco do Brasil é que, se aparecer na telinha para vocês, ele não tem risco de reprovar. Ele só não vai pagar se o cliente desistir da operação e cancelar. Mas se aparecer na telinha, é pré-aprovado, ele vai ser finalizado, o cliente vai receber. O que é muito bacana, aumenta muito a nossa assertividade de aprovação, porque algumas financeiras, infelizmente, têm aquela análise, acaba reprovando, tem aquele limite de valor a ser liberado. O Banco do Brasil, ele vai analisar o cliente. Tem cliente que libera 30 mil no crédito pessoal, 20 mil, 10 mil, 5 mil. Então, o banco vai analisar cliente por cliente. Vai analisar a Lohana e vai liberar um valor específico. Vai analisar o Arthur Leonardo, que está aqui com a gente, e vai liberar um valor específico.
Então, ele não analisa num todo, ele analisa o cliente. E aí, cada cliente tem um valor. Os clientes de SIAP, por exemplo, são clientes que têm ticket médio alto, né? Muitos ali recebem entre 5, 6, 10 mil reais mês. E eles recebem pelo Banco do Brasil, que é a folha do convênio. Então, eles normalmente têm um crédito pessoal alto para contratar. Eu sei que está chegando aí o aumento, né, salarial, então muitos vão pegar o consignado, até por ser uma taxa mais barata, mas também é uma saída caso o cliente queira um valor a mais, ou queira um valor nesse momento, antes de sair o aumento. Então, fica aí a dica para vocês, tá? E eu explicando um pouquinho mais detalhado para vocês de cada linha, a gente vai ter o seguinte. Então, o crédito automático, o cliente ele só precisa ser correntista. Então, ele tem a conta corrente, a conta poupança no banco e vocês podem estar simulando no sistema. A taxa de juros ela é de 3,29 até 6,17, que é a máxima, e o prazo pode ir até 72 meses. O crédito salário são para os clientes que são correntistas e recebem o salário através do Banco do Brasil. A taxa de juros é de 3 até 6,11 e o prazo máximo pode ir até 96 meses. E o crédito benefício é para aquele aposentado ou pensionista que recebe o benefício do INSS dele creditado na conta corrente que ele tem no Banco do Brasil. Aí a taxa de juros e o prazo é igual ao do crédito automático, de 3,29 até 6,17, e o prazo pode ir até 72 meses. E aqui no crédito pessoal, a gente consegue fazer também o novo e o refim. Aqui a gente vai ter mais outros 2 produtos, que é o adiantamento do 13º salário e a abertura de conta, que hoje em dia ela é via QR Code. O adiantamento do 13º salário, a gente consegue antecipar até 80% do valor do 13º salário do cliente. E as condições, né, para a gente conseguir fazer essa oferta, essa contratação, é que o cliente seja correntista, então ele precisa ter aquela conta corrente ativa no banco. A gente coloca conta corrente porque tem muito cliente que às vezes tem a conta, ou ele não movimenta, ou está parado há muitos anos, então precisa ser uma conta corrente ativa, tá? E precisa receber o salário, a aposentadoria ou a pensão, nessa conta corrente que ele tem no Banco do Brasil. E o adiantamento do 13º salário, se a gente for comparar com os outros 2 produtos que eu mostrei aqui, é que o desconto ele é feito em uma única parcela. Então, vai acontecer no recebimento do crédito do 13º salário do cliente ou no vencimento do contrato, o que acontecer primeiro. E aí, durante a simulação, vocês vão ver que às vezes algum cliente vai ter 2 parcelas para antecipar, tem cliente que tem uma só, aí varia muito do perfil de cada cliente, de quando ele recebe, mas o próprio sistema, durante a simulação, mostra para vocês as parcelas que tem disponível, tá? E a taxa de juros é de 2,57 até 5,39, que é a máxima. Tá. Aqui, O legal do adiantamento do 13º é que o banco antecipa até 80% do salário do cliente e ele pode antecipar em uma ou em 2 parcelas. O que define isso? O órgão, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tem empresa que paga o 13º em junho e em dezembro. Tem empresa que paga em novembro e dezembro. São 2 parcelas. Então, automaticamente, o banco abre para antecipar em 2, se for esse o formato de pagamento do 10º da empresa, tá? Muito cliente acaba optando por antecipar por conta dos juros, por conta da necessidade do valor. Então, assim, é um produto bacana de ofertar para o cliente. Lembrando que, diferente do CDC, né, do crédito pessoal, que a gente pode ofertar para qualquer correntista, o 13º a gente só consegue fazer para quem recebe pelo banco. Então, a pessoa tem que receber ou o salário, ou a aposentadoria, a pensão, pelo Banco do Brasil. Tá? Daí a gente consegue fazer essa antecipação e ela é feita em um único desconto, não desconta todo mês igual o crédito consignado e o crédito pessoal. Vai descontar quando esse cliente recebeu o 13º ou na data do vencimento, que normalmente é no mês que o cliente vai receber.
ou novembro e dezembro, e aí o banco faz de acordo com o que ocorrer primeiro. Se ele receber, o banco já debita, né? Se ele receber o 13º. Ou então o banco aguarda até a data do vencimento para fazer o desconto na conta corrente do cliente. O outro produto que a gente tem é a abertura de conta, que hoje em dia ela é via QR Code. Então, hoje vocês geram um QR Code para o cliente pela chave J de vocês, tá? Esse QR Code, ele é único. Então, se vocês forem abrir 3 contas para 3 clientes diferentes, vai ser um QR Code para cada cliente. E esse QR Code, ele sempre vai estar vinculado à chave J de vocês, tá? Então, vocês vão gerar o QR Code para o cliente. O cliente vai baixar o aplicativo do Banco do Brasil e vai abrir a câmera do celular dele para fazer a leitura do QR Code e prosseguir com a digitação da abertura da conta, tá? Lô, deixa eu fazer um adendo da abertura de conta, tá? Muito parceiro fala assim, Ari, mas o cliente tem que ter 2 telefones, porque vai ter que ler o QR Code, como que eu faço? Se você trabalha de forma presencial, você consegue gerar o QR Code na sua tela e o cliente apontar o celular. Se você estiver longe do cliente, à distância, o cliente ele pode salvar a imagem do QR Code na galeria e utilizar o leitor do celular. Daí ele não precisa apontar a câmera. É só ele colocar lá o leitor e aí ele já lê e abre o aplicativo. Porque o Banco do Brasil ele não tem link, igual a gente tinha nas contas do PAN, por exemplo. Né? O banco gerava um link, você mandava, o cliente clicava. O Banco do Brasil é QR Code, por conta da segurança. Né? Então, a gente tem essa questão, alguns têm essa dúvida em relação a como fazer a leitura. Então, fica a dica, tá? Se for iPhone, tem um passo a passo específico, e se for Android, tem um outro passo a passo também. Vocês podem até consultar no YouTube ou no próprio Google, que tem videozinhos curtinhos mostrando como que funciona essa leitura, tá? Pode continuar, Lô. Só uma dica mesmo aqui, porque é uma dúvida que surge Bastante muito. gente pergunta, né? E aí, depois que ele fizer essa leitura, aí vai ser uma autocontratação do cliente, tá? Porque ele mesmo que vai digitar, né, informar os dados dele no aplicativo. Então, ele vai informar nome completo, data de nascimento, enfim, as informações pessoais dele mesmo. Documentos que o banco pede para anexo é o documento de identificação frente e verso, o comprovante de renda e o comprovante de residência. O comprovante de residência, ele não é obrigatório para todos os clientes, tá? Tem caso que o banco vai pedir e tem caso que o banco não pede. Os casos que o banco pedir, eles aceitam de 3 formas, ou no nome do próprio cliente, no nome dos pais do cliente, né, no nome do pai ou no nome da mãe, ou no nome do cônjuge, tá? Qualquer um desses 3 o banco aceita. E depois que ele informar os dados, anexar esses documentos, o cliente vai tirar uma selfie para comprovar, né, que é ele mesmo que está abrindo essa conta. E aí o banco, ele preenchendo todos os campos, informando todos os dados, o banco tem o prazo de até 3 dias úteis para fazer a análise dessas informações que o cliente inseriu, né, que ele preencheu. E aí o próprio banco manda para o cliente uma mensagem por SMS ou por WhatsApp com os dados da conta. Então vai vir os dados da agência, os dados da conta e o cartão físico dessa conta que foi aberta, o cliente vai receber por correspondência. Então, o endereço que ele informou durante a digitação é o mesmo endereço que vai chegar por correspondência esse cartão físico dessa conta que foi aberta, tá? O banco coloca o prazo de 3 dias úteis, mas a maioria dos casos que os nossos parceiros fazem, a confirmação chega no mesmo dia. A abertura da conta vocês vão conseguir abrir para qualquer cliente que é maior de 18 anos. Se um dia vocês pegarem algum cliente que é menor de idade, precisa verificar presencialmente na agência, né? Porque vai ter a questão de autorização dos pais, do responsável por aquele cliente. Mas ele sendo maior de 18 anos, vocês conseguem abrir pelo sistema de vocês. E a conta, ela é uma conta gratuita, tá? É uma conta corrente digital gratuita. Então, o cliente ele não vai pagar nenhuma taxa de serviço e nenhuma taxa de manutenção por mês.
Acho que uma informação também que é legal a gente acrescentar, que tem muito parceiro que pergunta, é sobre a abertura da conta para logo em seguida já contratar um crédito para o cliente. E aí a gente volta lá naquela questão que o banco não tem roteiro operacional. Então, tem cliente que logo em seguida libera um valor para ele, mesmo que seja mínimo, tem cliente que já libera o valor um pouquinho maior, e tem cliente que, quando vocês simularem, depois que a conta for aberta, não abre uma linha de crédito. Ele vai precisar movimentar por um tempinho essa conta para ele conseguir contratar um crédito. Então, aí vai depender muito do perfil de cada cliente, tá? A gente não consegue dar a certeza que logo em seguida já libera um crédito, mas vocês simulando, quando tiverem os dados em mãos, né, as informações da conta, vocês podem simular no sistema e verificar o que vai ter disponível para cada cliente, tá? Aqui, com relação aos produtos, são esses que vocês vão poder estar ofertando e fazendo a venda para os clientes. E agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a simulação ou a digitação do refim que a Ari comentou no comecinho. Eu vou abrir aqui a tela do banco enquanto isso. A gente sempre mostra, pessoal, a simulação do novo, né? Como funciona a simulação do consignado, do crédito pessoal. Então, como nos últimos a gente trouxe a simulação do novo, hoje a gente resolveu trazer a simulação do refinanciamento, porque é um sistema diferente, né? O banco ele tem alguns campos diferentes dos outros bancos que a gente costuma trabalhar. Então, tem algumas dicas que é importante a gente trazer para vocês, para que vocês consigam simular aí também e não tenham dificuldade, né? Então, a gente resolveu trazer de refim para mostrar para vocês como é que funciona, quais são os valores que vocês podem colocar, quais são os valores que vocês devem considerar. Então, a Lô, ela já está aqui no portal do banco, tá? Para quem não conhece. Esse é o portal novo do Banco do Brasil, que é o que a gente mais utiliza. O antigo hoje a gente só usa para digitar não correntista do INSS e para fazer alguns parâmetros de acesso, que ainda está no sistema antigo. Mas as demais operações todas já estão aqui no sistema novo, tá? Então, Lô, pode conduzir, e aí eu vou acrescentando aqui o que eu achar importante. Bom, pessoal, então essa aqui é a telinha inicial do sistema, tá? Quando vocês colocam o login e a senha, vocês já vêm aqui para essa parte inicial. E aqui a gente vai ter a parte do menu, produtos, e aqui tem algumas funções que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Aqui na parte de empréstimos é a parte que vocês mais vão utilizar no sistema do banco. Então, contratar crédito novo / renovação é onde vocês vão simular o consignado, o crédito pessoal e o refim, que eu vou mostrar para vocês agora. O INSS, autorização consulta de margem, é onde a gente faz a IN100, mas como a Ari comentou, a gente está fazendo pelo portal antigo, tá? O gerenciamento de proposta é onde vocês vão acompanhar a digitação que vocês fazem. Então, do momento que vocês digitam, que chega a confirmação para o cliente, que ele confirma todo o processo da proposta até ela ser finalizada, vocês vão acompanhar aqui na esteira de gerenciamento de proposta. O antecipação é onde vocês vão digitar ou simular o 13º, e crédito portabilidade é onde vocês vão fazer a digitação da porte e o acompanhamento também, tá? E só acrescentando, a abertura de conta pessoa física é onde vocês geram o QR Code do cliente para fazer a abertura da conta para ele. Então, aqui colocando em contratar crédito novo / renovação, vocês vão ter esse campo aqui para informar os dados do cliente. Então, aqui eu vou colocar o CPF. Ele já aparece o campo da agência e da conta, porque esse cliente ele é correntista. Então, a agência vocês informam sem o dígito e a conta também sem o dígito, tá? Então, vou colocar aqui o número da agência e o número da conta. E aqui vai ter algumas sugestões de crédito, né? Que a Ari, normalmente, para quem já assistiu os treinamentos que a gente passa, a gente fala que é como se fosse o card de ofertas do PAN, né? Então, aqui ele tem algumas sugestões que a gente chama, entre aspas, prontas, que o banco dá para esse cliente. E aqui a gente tem
essa opção de simular outra opção, que é o que a gente chama no sistema de simulação manual. Então, se vocês quiserem, de repente, tanto para novo quanto refim, crédito pessoal, todas as linhas que eu comentei que a gente faz nessa parte, tá? Vocês podem simular um valor diferente, um prazo diferente, consegue também tentar uma taxa mais flexível. Então, aqui a gente tem essas sugestões que o banco dá, e aqui a gente tem a opção que a gente chama de simulação manual, tá? Então, por exemplo... Deixa eu fazer um adendo aqui. Uhum. Pessoal, observem que na tela a gente tem renovação consignação e a gente tem crédito renovação, tá? O que é renovação consignação? Refim de consignado. Beleza? Então, tudo que tiver nomenclatura consignação, eu estou falando de consignado. Agora, o que tiver como crédito renovação, eu estou falando de um refim de um crédito pessoal, tá? Então, outro ponto importante. Ari, estou com dúvida nessa nomenclatura, não consigo distinguir o que é consignado e o que é crédito pessoal. A dica que a gente dá é observem as taxas, tá? Ali na primeira sugestão, eu tenho uma taxa de 2,46, enquanto na quarta sugestão, eu tenho uma taxa de 6,35. Então, quando eu falo de uma taxa de 2,46, eu estou falando de um consignado. E quando eu falo de uma taxa de 6,35, eu estou falando de um crédito pessoal. Esse valor maior que aparece na tela é o bruto da operação, não é o valor liberado, tá? Observem que pequenininho tem assim, troco e os valores. Lembrando que isso aqui são sugestões que o banco traz, tá? Mas que provavelmente eu não vou conseguir nada além disso aqui. Mesmo que eu simule manualmente. Normalmente, quando o banco traz para mim na tela, ele já traz o maior valor, tá? Então, aqui eu tenho a primeira operação que libera um troco de R$ 154, e as demais liberam trocos menores. Então, não faz muito sentido a gente ofertar para o cliente. Às vezes, para o cliente não é rentável, né? Então, a gente vai simular essa primeira opção com vocês, só para vocês verem como que funciona dentro do banco, tá? Lô, pode simular aí, que aí a gente vai falando sobre, só para vocês entenderem de fato como que funciona o refim dentro do Banco do Brasil. Então aqui a gente selecionando essa primeira opção que a Ari comentou. A gente vai vir aqui para essa tela, tá? Essas linhas de crédito que está aparecendo aqui é o cliente é o que ele tem em aberto com o banco atualmente, tá? Então, aqui, linha de crédito, ele tem aqui um BB Renove Consignação, que é um refim de um consignado que ele já fez. E aqui a gente tem BB Crédito Salário, que é o crédito pessoal que ele ainda não fez o refim. O valor de parcela é o valor de parcela que ele paga em cada contrato. A taxa ao mês é a taxa que ele paga em cada contrato. E parcelas em ser é quantas parcelas faltam para ele terminar de pagar cada contrato que está aqui. Então, aqui a gente clica em continuar para prosseguir. Aqui vai ter a linha que a gente selecionou, né, BB Renovação, que são os dados da opção que a gente selecionou lá na tela inicial. Olô, um ponto importante, clica aí em voltar, lá onde estão as parcelas. Esse aí você foi pela sugestão, não foi? Foi. Tá. Pessoal, observem o seguinte, clica lá em renovação consignação. Lá no primeiro, isso. Aqui, eu estou indo pela sugestão que o banco me deu. Se eu observar, eu estou refinanciando uma parcela de 36275, que é uma parcela de consignado, junto com uma parcela de crédito pessoal, que é 424,14. Tá? Ari, eu consigo, então, renovar uma parcela de crédito pessoal, tornando ela uma parcela de consignado, para o cliente é super viável, né? Que ele sai de uma taxa de 5,81 e vai para uma taxa na faixa de 2%. Porém, o banco ele me dá a sugestão, mas eu só vou conseguir averbar se o cliente tiver 424,14 de margem, tá? Porque o banco vai precisar fazer a averbação. Então, assim, o banco me deu essa sugestão, posso ofertar para o cliente? Posso, mas eu preciso analisar quais são as parcelas que o banco selecionou para eu renovar. Se eu estou renovando uma de consignado junto com a de crédito pessoal, a de consignado, ok, já está averbada, já desconta no contra-cheque.
Mas a de crédito pessoal, eu preciso averbar. E para eu averbar, eu preciso ter a margem. Então, observem, porque às vezes o banco ele vai trazer um crédito pessoal para vocês tornarem consignado. Isso é super viável dentro do Banco do Brasil. A gente pode fazer, desde que o cliente tenha a margem dessa parcela disponível, tá? Então, vamos supor que o cliente tenha, a gente vai dar continuidade aqui só para vocês verem como funciona a simulação, mas fica a dica para vocês se atentarem a isso, tá? Pode continuar, Lô. Então, aqui a gente prosseguindo dessa telinha, clicando em continuar. Aqui vai ter os dados da opção que a gente selecionou e aqui vai ter a questão do seguro, que é um seguro prestamista, tá? Então, aqui tem o valor da parcela sem seguro e aqui com seguro. A gente aconselha vocês não contratarem, na verdade, o seguro, porque vocês não são remunerados, tá? Vocês vão ser remunerados pela linha de crédito que está sendo contratada. Então, por exemplo, um seguro hoje, consignado. pessoal, o seguro ainda não tem a remuneração, tá? Só que vocês incluindo o seguro, de certa forma, vocês ajudam a agência de vocês, porque o gerente ele tem meta de seguro para bater. Então, assim, não vou incluir que eu não vou ser remunerado. Ou vocês podem incluir e ajudar o gerente. Não é remunerado ainda, mas a gente está querendo trazer essa linha de crédito para remunerar nosso parceiro na ponta. E o que é legal do seguro do Banco do Brasil? Ele não muda o valor liberado para o cliente. Tem alguns bancos que descontam R$ 500 do líquido, R$ 1.000 do líquido. O Banco do Brasil não, ele dilui nas parcelas. Então, o que muda, até aqui na telinha vocês conseguem observar, o que muda vai ser a parcela, que de R$ 818,75, ela passa a ser R$ 1.019,77 ou R$ 1.090,80, tá? O crédito liberado não muda, o valor liberado é o mesmo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se a gente clicar sem o seguro, aqui a gente clica sem o seguro e clica em continuar. E aqui vai ter o resumo da proposta, que é nada mais as informações do que a gente viu nas outras telas anteriores. Então, aqui tem a linha de crédito que a gente selecionou, aqui tem o valor da prestação, aqui tem a taxa mensal, aqui tem a quantidade de parcelas, então é o resumo mesmo e as informações do contrato que a gente está realizando para o cliente. Aqui embaixo a gente vai ter também as informações complementares da proposta. Aqui a gente clica nessa opção que declarou e informou ao cliente os valores certinhos e as informações complementares, tá? E clica em continuar. E aqui vai ter dois campos que sempre vai aparecer para vocês na digitação de todos os produtos. Então, o telefone, que é o telefone do cliente que precisa informar, tá? Vocês escolhem o tipo do telefone, residencial, comercial, celular, fax ou recado, e informa o DDD e o número desse telefone, e clica em incluir para o telefone ser incluído com sucesso aqui no sistema. A questão do e-mail, como não é obrigatório, a gente aconselha vocês a não colocarem, porque de repente o cliente pode informar para vocês um e-mail que não está cadastrado no banco. Então, como não é obrigatório, a gente pode clicar aqui nessa opção que o cliente não possui e-mail ou não deseja informar. E aqui a gente clica em continuar para prosseguir. Aqui vai ter as autorizações do cliente, que fica a critério do cliente se ele autoriza ou não, tá? A gente aconselha aqui deixar essas opções selecionadas, que nada mais é do que utilizar o cheque especial em caso de saldo insuficiente, debitar prestações em atraso, inclusive por meio de lançamentos parciais na conta. Então, aqui são algumas autorizações. E aqui, clicando em contratar, vai ter novamente o resumo e as informações do contrato. Aqui não sei se vocês chegaram a ver, ó, mas fez o download automático desse contrato em formato PDF. E foi também uma atualização que a gente teve nesse portal novo, né, que é esse sistema novo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, todas as digitações que vocês fizerem, né, que vocês concluírem, já vai ser feito o download do contrato em formato PDF automaticamente no computador de vocês, tá?
Aqui vai ter a questão da parte da documentação, mas a documentação ela não é obrigatório ser enviado, tá? Que no caso seria o contrato em formato PDF, que é o contrato ou o espelho da proposta, né? Como a gente conhece em outros bancos. E aqui no Banco do Brasil, ele só vai ser obrigatório quando for os casos dos clientes do INSS não correntista. Se for INSS não correntista, aí precisa anexar esse contrato assinado pelo cliente, mais o documento de identificação. Mas os demais produtos e os demais convênios que os clientes são correntistas, já cai direto para a confirmação dele, tá? Vocês não precisam anexar esse contrato no sistema do banco. Aqui vai ter como correspondente, que são vocês parceiros, que declaram que informou as condições negociais para o cliente, tudo certinho. Essas duas opções vocês podem selecionar para prosseguir. E clicando aqui em continuar, a proposta vai ter sido incluída com sucesso, então a digitação foi feita e está salva na chave J de vocês. E vocês vão acompanhar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, essa proposta lá no gerenciamento de proposta. Então, nessa esteira, como eu tinha falado, vocês acompanham todo o andamento da operação, desde quando ela é digitada até ela ser finalizada. E aqui vai ter o ID da operação, que é o número da proposta que foi digitado, e aqui vai ter data e hora do dia que vocês digitaram essa proposta também. Então, aqui, oi. Antes de você mostrar aí o gerenciamento de proposta, a parte do gerenciamento, cancelamento, a gente traz em todos os treinamentos. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês também. Mas antes disso, você tem aí outro CPF para a gente simular o refim? Tenho. Deixa eu colocar aqui. Mais um? Vamos tentar fazer esse agora, ao invés de a gente se basear pela sugestão do banco, vamos tentar fazer de forma manual, onde a gente precisa preencher o troco, ver ali a prestação máxima permitida, explicar aqui para o pessoal como funciona, que é onde a gente tem mais dúvida em relação ao refim. Deixa eu entrar aqui novamente. Vou colocar aqui o CPF do cliente. Agência e conta, igual a gente fez no outro. E clica aqui em simular crédito. Vamos ver o que esse cliente tem. Ó, ele tem sugestão de renovação de consignado. Só tem de consignado dessa vez, diferente do outro que trouxe sugestão de crédito pessoal. Sim. E ali, ó, o máximo que o sistema me deu foi um troco de R$200. É que são clientes aleatórios que a gente pegou só para trazer mesmo para vocês como que funciona. Só que eu não vou digitar pela sugestão, vou digitar manualmente, clicando ali em simular outra opção, tá? Só para vocês entenderem o que vocês vão preencher, como preencher. Então, ali, ó, me deu a opção de crédito novo. Se eu quiser digitar um novo para o meu cliente, eu posso digitar. Mas eu vou na renovação, tá? Que é a simulação de refim que a gente está fazendo. E ali o banco me deu a opção de renovação consignação e crédito renovação. Se eu clicar em renovação consignação, eu estou refinanciando como consignado. Se eu clicar em crédito renovação, eu estou refinanciando como crédito pessoal. Então, é importante a gente se atentar a isso, tá? Clique em renovação consignação, como se fosse um consignado, Lô, por favor. E aí, o sistema ele vai trazer todas as parcelas que o cliente tem dentro do Banco do Brasil, sejam elas de crédito pessoal ou sejam elas de crédito consignado. Então, aqui, ó, pela taxa, vocês conseguem saber o que é pessoal e o que é consignado, tá? Pode passar, ele tem 4 páginas de contrato. Pode passar, Lu, até a gente localizar. Essa está com 107 em aberto, ele não tem muita paga, por isso que o troco ele está baixo. Vê essa de 55,25. Vamos ver se a gente consegue refinanciar ela. Vocês podem unificar também, tá, pessoal? O cliente ali, ele
ele tem parcela de consignado que você pode unificar sem problema nenhum. É só selecionar as duas juntas e tentar simular. Se o sistema permitir, vocês podem digitar normalmente, tá? A Maria Pena perguntou, se o cliente não for correntista, como vou simular? Maria Pena, convênios a gente só atende correntista Banco do Brasil. O não correntista é lá no portal antigo, mas aí é só INSS, tá? Esse aqui é governo do Acre, então ele tem que ser correntista Banco do Brasil. Ali, observem, pessoal, que o banco informa assim, prestação máxima permitida, R$ 2.588. Ari, o que significa isso? É o limite operacional do cliente dentro do banco, tá? Ele pode ter uma parcela de até R$ 2.588, tá? Isso aqui não é o troco, é o máximo de parcela que ele pode ter dentro do banco, limite operacional, beleza? Ali no valor do troco, Ari, o que eu coloco? A gente vai no chute, pessoal. A gente coloca 200, 300, 400. Passou 500, eu aumento 2.000, 3.000, dependendo da operação que eu estou renovando. Isso é chato? É chato. A gente entende. Inclusive, é uma sugestão que a gente faz para o banco em relação aos outros bancos que a gente trabalha, de informar a parcela e ele já trazer para mim o líquido liberado, o bruto, tudo certinho. O Banco do Brasil, não. A gente precisa informar ali o valor solicitado até a gente achar o que o banco realmente vai liberar para o cliente. Isso eu estou falando de uma simulação manual, porque eu posso também seguir a sugestão que o banco me traz lá na primeira tela. Então, ele me trouxe lá na primeira tela um troco de 200. Eu não sei de qual parcela é, porque a gente não abriu para ver no detalhe a sugestão do banco. Mas, Lô, coloca aí um troco de R$200 para ver se vai passar. E aí, clica em buscar, clica no mês e ano de vencimento, prazo, e aí a gente clica em buscar taxa. Ó, ele enquadrou. Aí ele me dá a taxa de 2,32, tá? Ari, consigo botar uma taxa menor que essa? Eu sempre preciso seguir o que o banco me dá ali de régua. Ele me deu de 2,32 a 2,32. Então, para eu mexer na taxa, eu preciso mexer no valor, que é uma forma de eu tentar achar uma taxa menor, tá? Eu vou manter essa aqui só para a gente mostrar para vocês como funciona. Então, 2,32, clique em calcular, Lô. E aí o banco já traz para mim, ó. Observem que a parcela ficou de R$ 60,25, sendo que a gente selecionou uma parcela menor, né? A gente selecionou uma parcela de R$ 55,00, se eu não me engano. Então, aqui ele está aumentando a parcela do cliente. Isso eu preciso sempre observar, que se meu cliente não tiver margem para eu agregar e o banco averbar, a proposta reprova, é como se fosse um refim com agregação, tá? Então, fica a dica, sempre observem a nova parcela, tá bom? Esse aqui fica como exemplo aí, tanto de aumento de parcela, como de troco e taxa. Mas observem, se diminuir ou ficar igual, problema nenhum, podem seguir. Agora, se aumentar, observem se o cliente tem a margem, tá? Porque se o cliente não tiver, a operação não averba, e aí o contrato fica parado, tá bom? Então, nesse caso aqui, é só eu selecionar a parcela, vamos supor que meu cliente tenha essa margem, que ele queira esse valor, tudo certinho, R$200, né, que a gente colocou ali, bem baixinho. Clica em sem proteção, Lu, e continuar. Que aí é basicamente o que a gente falou naquele exemplo anterior, né? A digitação do banco, ela não muda. É a mesma para todos os tipos de operação, para todos os clientes, todos os convênios. É sempre esse layout de telefone, cadastrar e-mail. Então, não tem muito mistério, né? O mistério do refim, na verdade, está ali na simulação, tá? Que a gente mostrou ali para vocês. Então, aqui a Lô já preencheu tudo, ela selecionou tudo, ela só vai agora em continuar e pronto, proposta digitada. Se meu cliente entrar agora lá no aplicativo dele, já está lá para ele dar o aceite, tá? É muito rápido. Ô, Lô, então você só mostra aqui para o pessoal como é que a gente exclui, como que acompanha lá na esteira, né? Você pode clicar lá na lupinha, mostrar que já está aguardando aceite do cliente e excluir essas operações, porque elas de fato chegam
no aplicativo e a gente está usando aqui mesmo como exemplo. Pessoal, então vindo aqui no menu produtos, empréstimos, o gerenciamento de proposta. Aqui eu vou manter o dia de hoje, porque foi agora, né, que a gente fez essas digitações, mas aqui vocês conseguem consultar o período de 30 dias, tá? Aqui sempre vai aparecer essa mensagem aqui em vermelho, é só clicar no X. Clicando em operador, vocês vão informar a chave de vocês que fez essa digitação, tá? Normalmente eu copio aqui e colo para não ter que ficar digitando toda vez. E clicando em pesquisar, aqui vai aparecer as duas propostas que a gente fez aqui para vocês, e aqui a situação está pendente. Então, aqui, clicando na lupinha, vai aparecer que foi solicitada, né, que foi o dia e o horário que a gente digitou, e o aceite do cliente é porque está pendente para o cliente fazer a confirmação. Então, sempre que aparecer que você precisa confirmar o registro até o dia 12/4, acesse as opções confirmações pendentes nos terminais, internet ou celular. Então, essa mensagem aqui significa que está pendente do aceite do cliente, tá? As duas estão na mesma situação. Para cancelar essa proposta, vocês podem clicar aqui nesse lixinho em vermelho, e aqui vai estar aparecendo o CPF, o nome da cliente, e clicando em confirmar, a proposta vai ser cancelada com sucesso, tá? E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, CPF, nome do cliente, clique em confirmar, e a proposta vai ter sido cancelada com sucesso também. E aqui nessa esteira de gerenciamento de proposta, clicando ali na lupinha, que eu tinha comentado lá no comecinho, vocês conseguem acompanhar todo o andamento, tá? Desde quando é digitada até a proposta ser finalizada. Gente, o legal do bebê é a autonomia, né, que o sistema traz para vocês. Vocês não precisam pedir nenhum cancelamento para o time da Bevi. Tudo vocês vão ter autonomia dentro da chave J, do login de vocês hoje, tá? O único que vocês não conseguem cancelar é depois que o cliente fez o aceite. Se o cliente fizer o aceite no aplicativo ou em algum terminal do banco, daí ele só consegue no 0800 do banco, porque aí ele já confirmou a operação, ela já entra em processo de averbação, de pagamento, dependendo aí do tipo de operação. Então, qualquer fase vocês conseguem cancelar, só não conseguem se o cliente der algum tipo de aceite, tá? Nenhum precisa solicitar para a Bevi, tudo vocês vão ter autonomia dentro do próprio canal de vocês, tá? Dentro do próprio login. Acredito que por hoje seja isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante aí referente à renovação, à simulação de refim, a gente falou de acompanhamento, de cancelamento, acredito que a gente conseguiu agregar, de certa forma, muita informação. A gente quer agradecer aí a participação de todos vocês. Quem tiver pergunta, vai mandando aqui no chat, enquanto a gente vai falando aqui, que eu vou respondendo também, tá? A Lô pode até ir respondendo enquanto eu vou falando aqui. Mas é isso, pessoal. O operacional do banco, ele é um pouquinho diferente do operacional dos outros bancos, por isso que a gente faz toda a questão de estar aqui toda semana com vocês. Essa semana a gente quis fazer todos os dias, justamente para a gente falar bastante, a gente trazer bastante as dúvidas, a gente conseguir sanar o máximo possível. Quem continuar com dúvida, nosso suporte está à disposição. A gente tem uma plataforma de atendimento, né, que é o chat que atende vocês. Esse chat fica aqui em Brasília junto comigo, tá? São pessoas que têm contato direto com o próprio Banco do Brasil, então isso já ajuda, tem conhecimento, facilita bastante em multiplicar as informações para vocês, em sanar as dúvidas, em trazer solução para o que vocês trazem para a gente. Então, o que vocês precisarem, a gente fica à disposição. Amanhã a gente está aqui novamente às 16 horas para abordar sobre o operacional. Quem tiver dúvida, pode mandar. Sugestão de tema, pode mandar também. A gente fica super aberto para falar sobre, seja abertura de conta, seja estratégia de venda. A gente está aqui para abordar os assuntos que vocês preferirem, né? Vocês que mandam aí, na verdade. Então, quero muito agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Quem a gente não responder aqui, a gente
responde no privado, no particular, ou a gente analisa aqui também e tenta entrar em contato para dar retorno, ou voltem amanhã, estejam aqui com a gente amanhã novamente para a gente falar de novos assuntos. E é isso. Muito obrigada, o tempo passou super rápido, já são 17 horas. Mas muito obrigada a todos que participaram, ótimas vendas. E amanhã nosso encontro marcado aqui novamente às 16 horas, tá bom? Um beijo, boas vendas a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau.